A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Terça-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Nada que uma boa oração para trazer o nosso ânimo, né? Para tirar todo aquele peso das nossas costas. Bem que está escrito na palavra do Senhor. Não podemos parar de orar, meus irmãos. Não podemos deixar de estar conectado com Deus. Amém? Deus é o nosso protetor, nosso ajudador bem presente, meus irmãos. Na hora da angústia, da dificuldade. Ele quer ser o nosso Deus, meus irmãos, para todos os momentos. Mas também Ele quer estar conosco no dia da glória, no dia da bênção, né? O dia que Ele quer estar conosco, meus irmãos. Então não deixe de orar. Amém? Deus, Ele promete as coisas na palavra, diante da palavra santa e poderosa dEle. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Meus irmãos, mesmo que haja mudança de caminho, mudança de planos, amém? Deus cumpre com aquilo que Ele falou, amém? Como não lembrar, né, meus irmãos, do povo do Egito, que Deus tirou eles da escravidão do Egito, né, meus irmãos? Era para ficar 40 dias ao deserto, ficaram 40 anos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é ruim? Não, meus irmãos. Porque murmuraram, porque colocaram Deus à prova, mesmo vendo tantas coisas que Deus fez à vista do povo. O povo continuou murmurando. E quantos hoje, né, meus irmãos, estão nos caminhos de Deus, mas só anda murmurando, só anda reclamando, né, meus irmãos? Eu já vi várias pessoas, meus irmãos, nos caminhos do Senhor, pregando a palavra, mas sempre reclamando, né? Sempre murmurando na presença do Pai, meus irmãos. Sabe, pessoas que eram para dar outra visão, né? Mas, infelizmente, pessoas, talvez sem nem perceber, meus irmãos, começa a murmurar, a reclamar nos caminhos de Deus. E Deus não se agrada não, meus irmãos, de murmuração, falta de fé, sabe? Meus irmãos, você quer ser abençoado? Ande certo com Deus para você ver. Pare de reclamar e comece a agradecer pelo que você tem. Não por aquilo que você, como diz, não reclame por aquilo que você ainda nem tem. Amém, meus irmãos? Porque muitos são assim. Muitos querem que Deus abençoe, mas vive reclamando das coisas que já tem. Reclama da vida, reclama porque tem que levantar cedo, tem que trabalhar, amém? Reclama do trânsito, reclama porque está saindo. Meus irmãos, parem um pouco de reclamar. Isso desagrada a Deus. Porque se nós parar para olhar, meus irmãos, ao nosso redor, você vai começar a enxergar tantas pessoas que queria ter o que você tem e não tem. Mesmo assim eles não reclamam. Mesmo assim eles agradecem. Se nós parar para analisar, meus irmãos, nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida. Hoje você anda, você fala, hoje você trabalha, levanta cedo, vai trabalhar. Hoje você tem a sua vida, sua casa, sua família, todos com saúde e vive reclamando. E quantos hoje, meus irmãos, está na UTI,
uns sem perna, outros com problema de coração, outros que estão aleijados e não vão conseguir nem sair da cama mais. Pare e analise a sua vida. Se temos que agradecer o nosso dia, temos que agradecer a nossa vida. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o irmão Adilson, sou um servo do Senhor, estou aqui por obediência, amém? Eu tive um acidente, meus irmãos, em 2014, amém? E nesse acidente, meus irmãos, depois da segunda cirurgia, porque o médico esqueceu um trinco no osso lá, que não colocou o parafuso na hora certa, eu precisei voltar para a mesa de cirurgia. Aí foi a hora que contraí uma bactéria osteomielite, meus irmãos. E isso lá em 2014. De 2014 para agora, meus irmãos, são 9 anos e poucos meses aí pela frente, a caminhada para matar a osteomielite. Amém? Essa osteomielite fez um dano no meu osso, mas para honra e glória do meu Senhor, eu estou curado dela. Amém? Mas hoje, meus irmãos, eu dou glória a Deus. Por quê? Porque eu estou vivo, porque eu tenho uma família. Amém, meus irmãos? Deus me protegeu no acidente. Deus vem andando comigo, meus irmãos, nessas mesas de cirurgia, que já foi 24 cirurgias, para a honra e glória do Senhor. Não é mérito meu. Não, eu não passei por tudo isso de cirurgia porque eu sou forte, não, meus irmãos. É porque Deus estava comigo. Por isso que eu suportei. Amém? Fora isso, meus irmãos, no decorrer do tempo eu tive um infarto, fui parar 15 dias na UTI. Então, meus irmãos, pare e analise para você ver. Se você hoje não tem que agradecer a Deus, pare e pense um pouquinho. Não estou falando essas coisas, meus irmãos, para você engrandecer o meu nome, nem se apegar a mim, não. Se apegue em Jesus Cristo, né? Engrandeça o nome de Jesus Cristo, porque foi Ele a minha força. E o que Deus está falando para você hoje, nesta noite. Seja forte e corajoso. Confia na palavra do Senhor e creia em Deus. Porque você vai vencer também. Mas para isso, meus irmãos, precisamos parar de murmurar, sabe? Sabe, meus irmãos, por dia Deus ouve muita murmuração e pouco agradecimento. Por quê? É típico nosso mesmo, meus irmãos, do ser humano. A tendência é nós murmurar, não agradecer. Amém? E temos que reverter essa história, meus irmãos, para que Deus venha agir na nossa vida. A murmuração, Deus condena. Deus condena aquele que não crê. Aquele que anda segundo a palavra de Deus, mas não anda segundo o coração de Jesus. Aquele que não crê, meus irmãos, que Deus pode mudar, transformar a vida. Aquele que ora, jejua e está ali talvez até fazendo a obra do Senhor, meus irmãos. Pastores por aí, tem muitos que não crê, meus irmãos. Tem muitos que andam na palavra do Senhor. Você pode ver e reparar para você ver, e analisar e perguntar a Deus para você ver. Deus vai falar com você. Tem muitos que andam na palavra, meus irmãos, mas não crê em Jesus Cristo. Hoje em dia, meus irmãos, tem muitos saduceus, tem muitos fariseus que crê na palavra de Deus, mas não crê em Jesus, não crê que Ele cura, que Ele transforma, que Ele tira aquela pessoa lá da onde está morto nas drogas e coloca para assentar
na mesa. Tem muitos por aí que não crê, meus irmãos. Tem muitos que estão induzindo as pessoas a buscar a salvação. Sim, meus irmãos, temos que buscar a salvação. Sim, meus irmãos, temos que buscar, temos que ler a palavra, temos que andar certo com a palavra de Deus. Mas não do jeito que estão fazendo. Crucificando, chicotando as pessoas com palavras. Tem muitos que estão tão exaltados na palavra, meus irmãos, que fala para o povo de Deus que eles vão para o inferno. E a igreja, meus irmãos, é um lugar de doente. É um lugar de pecador. A igreja não é um lugar de santo. A igreja Jesus Cristo veio para curar, para salvar. Portanto, está na minha Bíblia, está na sua. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes. Então a igreja não é um lugar de santo, é um lugar de doente, que vai lá para buscar a palavra de Deus, uma palavra que conforta o coração cicatrizado de tantas pauladas na vida. Então, meus irmãos, temos que começar a rever. Amém? Glórias a Deus. Temos que começar a rever, meus irmãos. Deus quer que nós somos o sal da terra. Como que é o sal da terra, meus irmãos? Nem salgado demais e nem sem sal. Temos que falar a palavra de exortação para alimentar o povo, para colocar o povo no caminho certo. Temos, meus irmãos. Mas não podemos viver o resto da vida falando nisso. Só palavras de exortação. Só palavras que muitas vezes constrange tanto que a pessoa sai da presença de Deus. Meus irmãos, muitos falam que Jesus Cristo foi crucificado pela palavra que ele pregava. Mentira de quem fala isso. Jesus foi crucificado não porque ele levava o evangelho de Deus. Ele foi crucificado pelos fariseus, que guardavam a palavra e eram incrédulos. Que Jesus tinha vindo para nos salvar de Satanás, do pecado do mundo. Jesus foi crucificado numa cruz pela incredulidade, não foi porque ele falava o evangelho de Deus, não, meus irmãos. O evangelho de Deus tem as palavras duras de exortação, que é para colocar você no caminho certo. Mas se você olhar bem na palavra do Senhor, ele também abençoa. Ele abençoa fisicamente, ele abençoa espiritualmente, ele abençoa em todas as áreas da sua vida. Basta você andar certo com as leis do Pai. Basta você andar certo com a palavra de Deus. Deus, ele levanta as pessoas, espiritualmente falando, mas também financeiramente, meus irmãos. Deus é aquele que fere, que permite a ferida, mas com suas mãos ele cura. Então, temos que rever, meus irmãos, muitos conceitos sobre a palavra do Senhor. Tem muitos que estuda e lê e vai e faz tanta coisa, meus irmãos. Para quê? Em vez de falar de Deus, mete o pau no outro que está falando de Jesus Cristo. Aí se levanta com a palavra para quê? Para acusar o outro que está dizendo, falando a palavra de Deus, que está fazendo conforme Deus quer. Né, meus irmãos? E a palavra de hoje, para mim e para a sua vida, eu não sei porque Deus falou isso, mas Deus tem a pessoa certa para ouvir. Amém? Então, meus irmãos, comece a mudar a sua vida de hoje em diante. Em vez de você reclamar, comece a louvar o Senhor. Comece a agradecer mais.
Senhor, obrigado, meu Deus. Estou cansado, mas eu vou trabalhar para a honra e glória do teu nome. Comece a agradecer mais em vez de reclamar do seu dia, porque você se atrasou. Começa a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Se eu atrasei para chegar até aqui no serviço, é porque algo o Senhor tinha. Obrigado, meu Pai. Comece a agradecer. Comece a mudar o jeito de você falar com Deus e muitas vezes murmurar. Comece a agradecer mais, meus irmãos, que Deus vai começar a agir na sua vida. Comece a andar certo pela que a palavra diz para você. Ah, mas tem dia que eu leio a palavra da Bíblia e eu não entendo nada. Meus irmãos, pois todos nós somos assim. Tem dias que muitos aí, pastores renomados, vai ler a palavra e não vai entender nada. Eu já aconteceu muitas vezes, ou até mais de várias vezes, meus irmãos. Porque quem manda nesse canal, quem fala com vocês é o Espírito Santo, não é eu. Se o Espírito Santo não estiver aqui, de mim não sai nada. Não sai palavra, não sai nada, meus irmãos, para vocês. Eu não tenho nada a entregar a vocês. Quem tem é Deus, é o Pai que tem a palavra para te entregar no dia certo, na hora certa. E Ele está falando para você, ande certo nos meus caminhos, porque eu quero te abençoar. Ande certo nos meus caminhos, que eu quero que você passe o Jordão e chegue na terra prometida. Ande certo, meus irmãos, pare de murmurar. Pare de reclamar da sua vida. Hoje você tem saúde, você anda. Mesmo se estiver enfermo numa cama, comece a agradecer para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo que você está desempregado e está com as dívidas tudo acumulada, comece a agradecer a Deus. Deus, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe dos meus problemas, e eu entrego tudo aos teus pés, nas tuas mãos, Senhor. Que venha a ser feita a sua vontade na minha vida, e descanse no Senhor, meu irmão. Porque o que nós precisamos é descansar mais no Pai. O que é descansar? É ter fé, acreditar mais que o que você está passando, Deus está vendo, Deus sabe das suas necessidades. Amém? Meus irmãos, esse mês eu fui fazer compra, até óleo não deu para comprar, meus irmãos. Pois nem mistura deu para comprar, mas eu estou glorificando ao nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós todos passamos por dificuldades. Todo mundo desse mundo passamos por tempos difíceis, mas temos que andar agradecendo mesmo nos tempos maus, porque Deus é conosco, nos tempos maus, nos tempos bons. Pare de reclamar, comece a andar mais certo na palavra do Senhor. Comece a obedecer para você ver, meu irmão, minha irmã, como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E a palavra de hoje se encontra em Josué, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo todo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Meus irmãos,
o que Deus está falando aqui para mim e para você, é que temos que obedecer à lei da Bíblia Sagrada. Amém? Você quer ser bem-sucedido, meus irmãos, por onde quer que você andar, obedeça a palavra do Senhor e ande certo nos caminhos de Deus. Obedeça os seus direcionamentos. Pare de murmurar, reclamar. Comece a agradecer pelo que você já tem. Amém? Comece a agradecer pelo dia que você já acordou, você está vivo. Mais um dia Deus permitiu você uma vida, né, meus irmãos? Para quantos Deus já chegou e não teve tempo nem de arrependimento. Então, meus irmãos, pare de reclamar, comece a andar certo nos caminhos do Senhor, que você vai ver Deus te guardar por onde quer que você vá. Deus é o nosso ajudador, Deus é a nossa fortaleza bem presente, meus irmãos. E basta nós andar em obediência com a palavra. Amém? Meus irmãos, Deus fala aqui para nós vigiar aonde nós estamos colocando o nosso pé. Vigia, meus irmãos. Vigia nessa terra, meus irmãos. Vigia, porque muitos falsos profetas estão por aí, falando em nome de Deus, mas uma coisa só eles querem, é arrancar a gordura das ovelhas. Amém? Só estão preocupados no seu bem-estar, só estão querendo estar nos holofotes. Meus irmãos, vigia aonde você coloca os seus pés. Amém? Nem toda a casa, nem todo o templo que é erguido nessa terra, que diz Senhor, Senhor, é que o Senhor está. Então comece a vigiar, meus irmãos. O nosso Deus é santo, santo, santo. Amém? Ele é poderoso, ele é misericordioso, ele amou todos nós de uma tal forma, meus irmãos, que deu o seu Filho por mim e por você, para morrer numa cruz, que é Jesus Cristo. A graça está sobre nós, amém? Mas não podemos esquecer que ele é justo juiz. Se você andar certo com a palavra do Senhor e seus mandamentos, e andar certo com os direcionamentos de Deus, você vai prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai salvar você, não só você, como pela infinita misericórdia dele pode salvar os seus também, pela sua fé. Amém? Meus irmãos, então, creia no Senhor Jesus Cristo e na Bíblia Sagrada. Comece a crer em Cristo Jesus. Vai na igreja por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa da palavra. Não vai em igreja por causa de discoteca que tem por aí, por causa de muitas falas bonitas. Cuidado, vigia. Esta é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida hoje. Vigia na terra, porque muitos são os que estão enganando por muito bem falar. Cuidado, meus irmãos. Deus sabe o que fala na terra. Amém? Essa palavra é de Deus, não é minha. Diretamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está nos alertando para nos vigiar, para nós vir vigiar. Vigia, creia na palavra, confia em Deus, tenha fé em Deus. Cuidado aonde você está depositando a sua confiança. Não deposite a sua confiança em homens. Não deposite a sua confiança em homens. Confia na palavra do Senhor e creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Cuidado. E ande certo, meus irmãos. A palavra de hoje para a nossa vida é andar certo. Você quer prosperar?
Você quer ser bem-sucedido por onde quer que andares? Então obedeça a palavra do Senhor, ande certo nos caminhos de Deus, que você vai ver com seus próprios olhos as coisas começar a mudar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Você vai ver com seus olhos Deus começar a agir. Por quê? Porque você vai estar andando em obediência com os mandamentos do Pai, crendo na palavra e tendo fé em Deus. Você vai obedecer. Aí você vai começar a ver que Deus começa a colocar todas as coisas no lugar. E você será bem-sucedido por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Deus, ele fala na terra todos os dias, basta você prestar atenção. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Mesmo eu com dor, mesmo eu para baixo, meus irmãos, aqui, porque tem dias que é um peso espiritual nas minhas costas, mas eu vou em frente. O que Deus quer falar, eu vou falar nesses vídeos. O que Deus permitir, meus irmãos, vai ser falado nos vídeos Palavras de Deus, neste canal. Amém? Eu tenho que entregar, eu não posso deixar para mim. Porque quem paga preço sou eu, meus irmãos. Amém? Então, de hoje em diante, meus irmãos, o que Deus tiver para falar, Ele vai falar. Se acerte com Deus, para que você venha ser bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família. E lembrando aos irmãos, deixe o seu joinha, se assim for possível. Ajuda o canal e você está também evangelizando outras pessoas. Deixe o seu joinha aí, não cobra nada por isso, meus irmãos. E você está ajudando o canal Palavras de Deus. Amém? Você vai estar evangelizando outras pessoas só do fato de você clicar no joinha. Gostei. Amém? Glórias a Deus.